Fala, torcedor tricolor, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do São Paulo, informações atualizadas sobre a chegada de Crespo, novo treinador do São Paulo. O André Plihal Pascoal aí trazendo informações atualizadas. O anúncio do novo treinador pode sair ainda hoje. Preparei aqui um vídeo bem legal para vocês. Já deixar os créditos à ESPN Brasil. Você, torcedor do São Paulo que está chegando por aqui, ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A maioria que assiste os vídeos aqui do canal é não inscrito, então se inscreva, ative o sino das notificações. Mas agora, bora pro vídeo. A imprensa fica atenta a todos os detalhes da negociação. E esses detalhes nos tempos atuais, nos dias atuais, não se restringem ao negócio, às discussões. Tem aquela cláusula ali que precisa ser ajustada, número de passagens aéreas da Argentina para o Brasil, o valor da multa, como vai ser pago, para trás que tem para pagar, ficou, residual, vamos diluir aonde. Tudo no futebol, e tudo de acertar contrato depende do detalhe. Sim. O detalhe é que faz a diferença. Esse aqui, ó. Sim. Se chuviscar na conta, é rapidinho, esse negócio é rápido. Mas parece que chuviscou aí, viu, Pascoal? Porque o nosso querido Plihal aqui, dentro das suas vertentes e virtudes de repórter, deu um toque aí sobre foto do Instagram. O perfil de Hernan Crespo no X, já dei uma olhada no do Instagram não foi mexido, mas no do X apresenta uma novidade. Naquela fotinho menor ali, a maior é ele com a bandeira da Argentina. Na menor que a gente agora... É o emblema do São Paulo no fundo. Detalha, mas ele beija a taça de campeão paulista de 2021. Todo mundo se lembra, 21, o campeonato brasileiro brasileiro de 20 por conta da pandemia terminou em fevereiro, finalzinho de fevereiro. Na semana seguinte, ou 3, 4 dias depois, começou o Campeonato Paulista, campeonatos estaduais. Jogos realizados de 48 em 48 horas, uma loucura. O São Paulo foi o primeiro colocado na fase de classificação e passou os mata-matas, encontrou o Palmeiras, já de Abel Ferreira. Olha como o Abel é longevo no comando técnico do Palmeiras, não poderia ser diferente, ultra vencedor. São Paulo empatou no Allianz Parque, sem gols, e venceu por 2-0 no Morumbi, depois de muito tempo, desde 2005, que o São Paulo não vencia o Campeonato Paulista. Portanto, foram 16 anos sem vencer o Paulistão. Venceu com o Crespo, só que o time, nessa loucura de calendário de 21, desgastou-se muito. Uma semana depois começou o Campeonato Brasileiro, o Crespo ainda entendendo o que era o Campeonato Brasileiro. Falaram pra ele, né, você tem que ganhar o Campeonato Paulista. É Copa do Mundo. É obrigação. Não, valia a Copa do Mundo, Zé. Não, mas a missão era essa, ganhar o campeonato. Foi igual, o Paulista é para ganhar. Foi igual o Paulista pro Corinthians esse ano contra o Palmeiras. É a mesma coisa. Valia ouro. É a mesma coisa. Como o São Paulo largou mal naquele Brasileirão de 2021, só foi vencer o primeiro jogo, se eu não me engano, se eu não estou enganado, Viozinho, na 11ª rodada. E aí, depois de um empate sem gols contra o Cuiabá, mesmo tendo sido poucos meses antes campeão paulista, bye Crespo. Crespo acabou sendo demitido. Depois até conseguiu sucesso no futebol do Catar. Ganhou as principais competições de lá. Aliás, em todos os clubes em que ele esteve, na curta passagem como treinador, ele levantou pelo menos uma taça. No Defensa e Justiça ele ganhou a Copa Sul-Americana, no São Paulo o Paulistão, e no Catar também ganhou alguns troféus. O Pascoal já disse aqui durante a semana que prefere o trabalho do Luiz Ubeldia ao trabalho do Crespo. Você opinou também no programa a respeito, Zé? Sim. E qual é a sua opinião? Não, eu acho que assim, primeiro... Para quem não viu por acaso. São dois estilos totalmente diferentes, em termos de Zubeldia e Crespo, maneiras de pensar futebol bem diferentes. E eu acho que, assim, pelas informações que eu obtive na época que o Crespo treinava o São Paulo, e as informações não eram tão boas em relação aos treinamentos de campo, às preleções, à preparação para o jogo, para os jogos, né, do São Paulo. E as informações que eu tenho hoje aqui em relação a algumas pessoas que trabalhavam lá e trabalhavam aqui, falaram que, em comparação de trabalho, em termos de preparação do jogo, o Zubeldia tem um trabalho melhor em relação ao Crespo. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não sabe porque a minha curiosidade, todos os jogadores estarão aptos
ao Crespo? Essa é a pergunta do milhão. Esse mês recupera todo mundo. O pobre Luiz Zubeldia no todo Campeonato mundo. Brasileiro não teve em nenhum momento os dois principais E jogadores. lembrar que o Zubeldia, com todas as dificuldades, Segundo no geral da segundo Libertadores. geral da Libertadores, perdendo apenas pro O Palmeiras. Luiz Zubeldia, somando a Libertadores passada e a atual, não perdeu. E uma partida. Assim, nós temos alguns exemplos que precisam ser lembrados em relação a isso. E aí, aqui, é só pegar o Fortaleza na época de Vojvoda, que disputou a Libertadores pela primeira vez, chegou a ser a Z4 lá embaixo mesmo, Sim. lá embaixo, quando sai da Libertadores, tem uma subida grande e chega a disputar também a Libertadores do ano seguinte, pela qualidade do trabalho do Vojvoda e também dos seus jogadores. Né? Porque nós falamos dos treinadores, mas sem jogadores eles não conseguem fazer o trabalho. Eu acho que o São Paulo, quando todos os jogadores estiverem aptos a jogar um bom futebol, ter uma sequência de jogo, é natural que o São Paulo saia dessa situação do Campeonato Brasileiro. Natural. Pelos jogadores que tem, pela personalidade de determinados jogadores, Oscar, e eu falo especialmente Lucas, que serve como exemplo, e aí quando o exemplo motiva todos que estão ao seu redor, a tendência é que todo mundo corra, todo mundo participa. Tem o Luiz Gustavo, né, que infelizmente teve um problema sério, né, de embolia pulmonar. Voltou a treinar ontem, a correr no campo, nos gramados do CT. Esse jogador também é importante em relação à postura e liderança. É Marco Antônio, eu sempre confundo Marco Antônio com Marco Aurélio. O São Paulo, quando vinha jogando Marco Aurélio e Alisson, Marco Antônio, né? Marco Antônio e Alisson, vinha fazendo boas partidas. Vinha conseguindo controlar um pouquinho mais o meio campo. O Zubeldia conseguiu colocar o Ferreirão, fez o Ferreirinha jogar, e eu volto a falar, precisa ver o Departamento Médico de São Paulo e entender o que tem o Ferreirinha, porque não dá para o jogador jogar 4 partidas e depois começar a ter lesão uma atrás da outra. E é o histórico do Ferreirinha, já era o histórico do Ferreirinha lá no Grêmio, chegou no São Paulo e se repete isso, né? E ele é um bom jogador, tem qualidade, pode ajudar o São Paulo. A curiosidade é como o Hernan Crespo vai colocar. A comissão técnica dele está bem diferente da primeira passagem, viu, Zinho? O Zinho que já trabalhou em comissão técnica, e talvez isso influencie. O auxiliar muito. Mais direto é o mesmo. Mas tinha uma malaça, Pascoal, que era o preparador físico. Houve até uma desavença desse preparador físico e do filho dele, que trabalhava ao lado dele, com alguns atletas. Isso gerou uma indisposição interna grande. Esse tipo de coisa, muitas vezes, né, Zinho, as pessoas de fora nem sabem, não percebem e faz uma diferença brutal, né? Na queda de rendimento de uma equipe. Enorme. Enorme, enorme. O ambiente ali do dia a dia, dos treinamentos, do vestiário, da viagem, da concentração. Se você tem problemas assim, né, isso pode ir evoluindo, crescendo com os resultados. Porque às vezes o time está ganhando, eu já joguei em time que tinha problemas seríssimos, mas você ganha um jogo aqui, ganha ali, o time é muito bom, está organizadinho, você acaba sendo acobertado, né, esses problemas, ou seja, fica em segundo plano, não cria tanto problema dentro do clube. Agora, quando os resultados não vêm, e o caso do São Paulo, que está há muito tempo, não é só com o Zubeldia, não tem esse problema no departamento médico, muitos jogadores machucados, isso é um grande problema para o São Paulo, que eu dou a minha opinião, acho que tem um bom time, os 11 titulares do São Paulo é um bom time, encara os melhores times do Brasil, os 11 inteirinhos, o São Paulo com os 11 inteiro, bem fisicamente, bate de frente contra Palmeiras, bate de frente contra Flamengo, bate de frente contra Atlético Mineiro, os times que estão mais ali na frente, os 11. O problema do São Paulo é que ele não tem elenco, machuca 3, 4, 5, e o São Paulo não machuca 2, 3, machuca 6, 7, 8. Fica muita gente de fora. E foi o problema do Zubeldia, que para mim é um bom treinador. Eu sempre fui defensor do trabalho dele aqui nos programas, né? E um cara muito correto. A maneira que ele sai, do jeito que ele sai, ele mesmo coloca o cargo à disposição, né? Evita uma multa para o São Paulo, que facilitou essa saída. O que me chama a atenção é se a diretoria tinha essa convicção toda, ou foi pressão de internet, de arquibancada. Teve pressão, infelizmente, no Brasil, muitas... É o quê? Teve pressão, sem dúvida, e o temor de que essa pressão, na volta ao Mundial, fosse tornar-se insustentável. Sim. E você perderia este mês de trabalho com um Sim. novo treinador.
Porque o primeiro jogo da volta do São Paulo ao Brasileirão, pós-Campeonato Mundial de Clubes, é simplesmente com o Flamengo no Maracanã. Toma uma cacetada no Flamengo no Maracanã. Não, e a minha opinião ontem foi essa, Plihal. É. Até para completar, Sim. a minha opinião foi essa. Eu ia terminar falando isso. Eu até entendo a mudança agora. Não concordo. Né? Para mim, tinha que deixar a manutenção do trabalho. No final do ano, você analisa. Porque ele é bom treinador e demonstrou isso porque o São Paulo vai bem nas Copas. Vem bem nas Copas. E o ano passado, quando teve a pressão, que o presidente foi no vestiário falar com ele, a classificação para Libertadores o manteve no cargo. O São Paulo ter se classificado para a fase de grupo. E eu acho que é o seguinte, vai muito por isso, que eu entendo. Se não tem a convicção, se essa pressão que vem de fora está interferindo, você tem que mudar, infelizmente, muda agora mesmo. Porque tem esse período para o Crespo trabalhar o time. Mas é interessante que agora, se o Crespo recebeu os jogadores para jogar contra o Flamengo, por que não deram essa oportunidade para o Zubeldia com o time completo para jogar contra o Flamengo? Com tempo de um mês para preparação. Um tempo no mês preparando o time. O Zubeldia não pode? Sabe que Por isso que o Plihal falou. Porque se perde, aí vai derrubar o treinador. Aí vão falar assim, se vai derrubar agora, por que não trocou lá antes? Para dar um tempo para um outro treinador. E contra o Flamengo no Maracanã, aí é uma situação bem específica. Pode votar todo mundo, uns 10, 11 do departamento médico, que a probabilidade de derrota é maior do que qualquer outro resultado. O São Paulo é grande, gente. O time titular de São Paulo não é ruim, não. O Flamengo no Maracanã é super favorito. Eu sei. Não estou dizendo que o Flamengo não é. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. É incomparável. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. Isso que eu acabo de falar. Perfeito, obrigado, me ajudou. Obrigado. E o São Paulo, todas as vezes que jogou contra o Flamengo, complicou. Hein? O São Paulo complica pro Flamengo e pro Palmeiras. Sim. Sempre pro Flamengo e pro Palmeiras, o São Paulo arruma um jeito de complicar. O São Paulo, pensando com a cabeça do diretor do São Paulo, eu tô com o Zinho, eu penso igualzinho ao Zinho. Igualzinho ao Zinho. Se o São Paulo fosse derrotado para o Flamengo com o Luiz Zubeldia no comando, a pressão, inclusive da imprensa, seria brutal. E a crítica gigantesca que a diretoria iria sofrer, inclusive da imprensa, seria de não ter feito a troca num mês que poderia. Quero dizer que, da minha parte, não teria esse tipo de situação. Mas eu quero dizer que você, nesse caso, é minoria. Eu sou minoria. Eu sou minoria, porque alguém tem que ser racional. Você já viu algum treinador ser tão linchado pela imprensa quanto o Zubeldia foi no São Paulo? Já vi. Olha, mas nos últimos tempos? O próprio Abel no Palmeiras. Mas no São Paulo. Ah, no São Paulo? Não, o Abel, mas não faz você não fez especificar. Você falou de um time, de um time segmental. E o Silvinho no Corinthians? O Silvinho no Corinthians. No São Paulo, você se lembra? No São Paulo, claro, no São Paulo eu posso dizer para você que eu não me recordo. Mas eu tenho a segurança de dizer para você que eu vejo o Zubeldia... O que tá no Vitória aí, pô. O Carpini. Quem? O Carpini foi tão curtozinho, foi coisa de, 90 dias, talvez menos do que isso. O Zubeldia estava no São Paulo há quase 1 ano e 2 meses. Mas aí a torcida, ao invés de criticar o treinador, tem que criticar a diretoria. Contrata. Mas a torcida, muitas vezes, se baseia no que ela escuta da gente. Sim, mas se baseia... mas eu não vejo a torcida pegar no pé do Casares, porque escolhe errado. Por que será isso? A torcida pega. Pega com a mesma... O torcedor mas comum o mesmo... ou organizado? Todos, mas é a mais organizada, que é o que tem maior peso. Organizado, muito menos. Mas o torcedor comum pega bastante. Mas o cara mas qual a importância? O presidente, os dirigentes... Qualquer coisa que eu fale, eu vou ser leviano. Os dirigentes brasileiros hoje, eles sentem mais a pressão do torcedor comum ou a pressão do torcedor de organizado? É pau a pau. Acho que não. Acho que não. Acho que a pressão da torcida organizada é muito maior. Sabe por quê? O dirigente brasileiro, infelizmente, se baseia muito no que ele vê na rede social. Sim, mas vai... o termômetro que... Mas aí eu quero ver a hora que a torcida organizada bate lá e fala assim, eu quero conversar com vocês. Por que o presidente de... Todos os clubes recebem torcidas organizadas. Vai um torcedor comum bater na porta do presidente e falar assim, eu quero que você me receba. Eu tenho aqui uma comissão de 20 pessoas, 20 torcedores do São Paulo. Gostaria que você nos receba, presidente, porque nós queremos conversar sobre a programação, planejamento, sobre a posição do time, por que não está jogando. Ele vai ser recebido?
Não, torcedor comum não. Então, pronto. Um relato, agora- ontem à noite, mudando só um pouquinho, ainda seguindo nesse tema Luiz Ubeldia e Hernan Crespo, ontem à noite eu tive a oportunidade de conversar com o Luiz Ubeldia Manda um pela abraço primeira pra vez depois da saída dele do São Paulo. E ele tem plena consciência, isso é uma coisa para ser destacada e para quem bateu tanto nele, de repente refletir também, que não terá tão cedo, mais para frente, pode ser que ele consiga, porque ele é um técnico capaz, ele é um cara que tem muitas virtudes, ele tem certeza de que ele estava no melhor lugar possível. Nenhum lugar para onde ele vá no futuro próximo será comparado ao São Paulo. Em tudo, em história, em estrutura, em possibilidades e, por conta disso, ele se entregou de corpo e alma ao trabalho no São Paulo nesses últimos quase 14 meses, o cara está arrasado nesse momento. Ele imaginava que, porque se ele não perde para o Vasco da Gama, se não existe no futebol, mas três se ele derrotas empata, consecutivas. 3 derrotas consecutivas, claro, isso pesa pra caramba em qualquer lugar. Até no Palmeiras do Abel tem corneta. Imagina no São Paulo que não chega aos pés do Palmeiras hoje em todos os aspectos. Se ele consegue justamente essa pausa, onde só se... onde ele, no retorno, certamente vai receber muitos jogadores e vai ter um tempo maior de treinamento, né? Nesse primeiro semestre de 2025, nenhum treinador praticamente teve tempo de treinar. Ele poderia, sem tantas dificuldades, com dificuldades, mas sem tantas dificuldades, aprumar o time no Campeonato Brasileiro e nas Copas tentar beliscar alguma coisa. O cara perdeu a chance da vida dele. Eu acho que tiraram a chance dele. Porque quando vem esse reflexo, eu sempre digo que a caixa de ressonância da torcida é a sala da diretoria, a sala do presidente. A torcida grita, o que vai ecoar na sala da diretoria, isso não é no São Paulo não, hein? Isso é no São Paulo, em todo canto é a mesma coisa. O grito lá, ressoa aqui. E acabou pesando muito na saída do Zubeldia. Eu não faria, mas o São Paulo faz. Com medo de que haja um novo tropeço na volta contra o Flamengo. Acho muito pouco que não deram oportunidade. Quando que ele teve os 11 para jogar? Jamais. Esse ano, nunca. Praticamente nunca. Pascoal, o anúncio, acabei de receber informação, muito possivelmente ocorra ainda hoje. O anúncio da contratação do Hernan Crespo. Boa sorte ao Crespo, que ele consiga surpreender. Faltam pouquíssimos detalhes contratuais. Bom, voltando ao Campeonato Mundial de Clubes, você... É isso, torcedor do São Paulo, pessoal, falando aí sobre a chegada do Crespo, saída do Zubeldia, a chegada do Hernan Crespo, velho conhecido aí da torcida tricolor, um treinador que já foi campeão com o São Paulo e volta para, quem sabe, né, conquistar mais títulos. Naquele ano que ele treinou o São Paulo, ele ganhou o Paulista e esse ano o São Paulo está vivo as principais competições, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, a situação um pouco mais complicada, está na parte de baixo da tabela, mas pode se recuperar. O Brasileirão ainda tem muita coisa, né, para acontecer, mas as principais competições ali, a Libertadores e a Copa do Brasil, o São Paulo está vivo. E o Crespo chega, né, para, quem sabe, tentar aí dar uma arrumada na casa e fazer o São Paulo jogar o melhor futebol. Vamos ver aí. Aguardar primeiro o anúncio oficial do São Paulo e ver se vai se concretizar. Pelo que a gente está vendo, né, tá tudo certo. Falta mesmo só assinar o contrato para o São Paulo fazer o anúncio oficial do Crespo, né? Uma informação aqui sobre o São Paulo, uma informação do GE, né? São Paulo tenta o empréstimo de Biel, atacante do Sport. O jogador tem passagens por Fluminense, Grêmio e Bahia. Diretoria vê negócio complicado. São Paulo ainda finaliza aí a contratação do Crespo, mas continua no mercado em busca de jogadores. E a informação do GE, né, que o Biel, jogador que pertence ao Sport, né, o São Paulo está aí interessado, mas vê aí o negócio como um negócio difícil. A informação é da tentativa aí de contratar Biel, foi revelada por Jorge Nicola e confirmada pelo GE, contratado pelo Sport na última temporada. Biel disputou apenas 7 partidas em Portugal, 3 pelo Campeonato Português,
2 pela Liga dos Campeões e 2 pela Taça de Portugal. Antes ele atuava pelo Bahia, já jogou também no Grêmio, Fluminense, né, onde ele foi revelado. Seu melhor momento aí foi em 2024, antes de se transferir para Portugal, quando fez 47 jogos, 6 gols e deu 10 assistências. Vamos aguardar, né, as próximas informações. O São Paulo aí tem o interesse, né, na contratação do Biel, né, tenta, né, por empréstimo. Vamos ver se vai se concretizar. Mas é isso. Deixa o sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.